Jesus. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos, eu quero fazer mais uma oração. Você está no melhor lugar do planeta Terra, você está na presença de Deus. Então comece a orar nesse momento. Senhor, eu quero te ouvir. Eu não aceito sair daqui da mesma forma. Eu preciso te ouvir. Fala para Ele. O Senhor quer ouvir a sua voz é importante para Ele. É importante você pedir para Ele o que você quer. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Tu és soberano sobre todas as coisas. Tu és o Deus onipotente, onipresente, onisciente. O Deus que sonda a mente e o coração. A Tua palavra diz, ó Deus, que antes da palavra chegar aos nossos lábios, o Senhor conhece tudo. O Senhor conhece todas as coisas. E nós te pedimos essa noite em nome de Jesus. Sonda a nossa mente. Sonda, Deus, o nosso coração. Vê se há em nós, ó Deus, algum caminho mau. E guia-nos, ó Deus, pelo caminho da verdade. Guia-nos, ó Deus, pelo caminho da retidão. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vem arrancando de nós tudo aquilo que não presta. Arranca de nós tudo aquilo que não te agrada. Senhor, aquebranta o nosso coração. Senhor, transforma a nossa vida, transforma o nosso caráter, muda, Deus, a nossa história. Senhor, em nome de Jesus, fala para Ele, igreja, pede para Ele, Rabassuricantarabalamanias. Senhor, venha transformando a minha mente, venha transformando os meus pensamentos, o meu desejo, as minhas vontades. Ó Deus, em nome de Jesus. Muitas das vezes eu não tenho força, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Então vem, Espírito Santo de Deus, me transformando, me curando, me libertando, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, que anjos de guerra venham estar acampados dentro dessa igreja e ao redor dessa igreja. Que toda opressão, todo engano, toda mentira caia por terra agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, vem arrancando toda angústia, todo medo, toda tristeza, todo fardo pesado agora, todo espírito de doença, de enfermidade, toda dor, saia agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, abre os olhos. Que toda cegueira espiritual caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Que toda surdez espiritual que caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, mas que possamos estar abertos para ouvir a Tua voz, para receber, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, gerando vida, gerando transformação em nós. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quem gosta de conselhos? Não precisa responder. Responda com o seu pensamento. Quem gosta de conselhos? Quem gosta de ouvir conselhos? Será que nós gostamos, irmãos? Será que nós ouvimos o conselho de uma forma sábia e agradável? Lá em Isaías, no capítulo 11, no versículo 2, diz assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. O Espírito que traz conselho. Nós vamos ficar com essa parte aqui. O Espírito que traz conselho. Amados, todos nós sabemos que Deus, Ele tem o melhor para nós, amém? A palavra de Deus lá em Jeremias 29, 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano.
planos de dar-lhe esperança e um futuro. Em algumas traduções diz, planos de paz e não de mal. Planos de paz e não de mal. E aí eu fico perguntando, será que realmente nós recebemos os conselhos que Deus nos dá? Ouvimos os conselhos que Deus nos dá? E eu fui olhar no dicionário o que significa a palavra conselho. Conselho significa uma opinião, juízo. Conselho significa aviso, ensino quanto ao que cabe fazer, prudência e sabedoria. E para que nós venhamos ter uma vida abençoada, nós precisamos crescer em Deus. Deus não quer filhos mimados, crianças para sempre, não. Nós precisamos crescer em Deus, nós precisamos ter maturidade em Deus. E uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida é que uma atitude de crescimento é aquele que sabe ouvir. Isso é uma atitude de uma pessoa que está crescendo, que está tendo maturidade. Ela aprendeu a ouvir. E se nós realmente queremos alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos aprender a ouvir. E é muito tremendo isso, porque além de eu aprender a ouvir os conselhos que Deus me dá, eu também preciso aprender a dar conselhos para mim mesma. Você dá conselhos para você mesmo? Isso também significa maturidade e crescimento espiritual. Eu preciso aprender a me aconselhar, a se aconselhar. Então, nós vamos aqui ver algumas atitudes que vai nos levar a ter uma vida feliz e abençoada. Atitudes que nós devemos ter para que nós possamos crescer em Deus. Amados, é Deus que nos dá inteligência, é Deus que nos dá sabedoria, conhecimento, para que nós possamos fazer as escolhas certas. Se você quer fazer uma escolha certa, busque a Deus. Espere de Deus, confie em Deus. Amém? Abra sua Bíblia, então, lá em Êxodo, capítulo 18. Nós vamos ver a história de um homem aqui tremendo. Êxodo 18, 13, diz assim: No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. E este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: Que é que você está fazendo? Por que só você assenta para julgar e todo este povo espera em pé desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me. Eu lhe darei um conselho. Agora ouça-me. Eu lhe darei um conselho. E que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos dos ganhos desonestos. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos.
Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Glória a Deus mesmo. Irmãos, Moisés era um homem, foi um homem escolhido por Deus. Moisés, ele estava na frente de uma grande obra. Moisés, ele já estava cuidando de milhões de pessoas, milhares de pessoas. Olha o posicionamento desse homem. A posição que esse homem estava ocupando. E, de repente, o Jétro está lá parado, observando ele. E, do nada, chega para ele e fala, olha, o que você está fazendo não é bom. Qual que é a sua atitude quando alguém chega para você e fala, olha, o que você está fazendo não é bom. Olha, o que você está fazendo é errado. Você está errado. Qual é a sua reação? Porque, irmãos, nós temos aprendido, quantas vezes nós falamos sobre isso aqui, porque a nossa reação, é a nossa reação que diz quem nós somos. É como eu reajo às situações, é como eu reajo a um confronto, é como eu reajo a uma correção que fala quem Fabiana é. É como eu reajo diante de uma situação difícil que fala quem eu sou. E alguns dias atrás, aconteceu isso comigo. Eu virei para uma pessoa e eu falei para essa pessoa, você está errado. Eu cheguei e falei, você está errado. Meu Deus, a casa caiu. Que errado o quê? Eu não estou errado. É porque eu não presto mesmo, eu não valo nada mesmo, eu não dou conta de nada mesmo. Eu fiquei assim. Calma, não está mais aqui quem falou. Esquece. Esquece que eu falei alguma coisa. Qual é a sua reação quando alguém chega para você e fala, você está errado, o caminho que você está andando está errado, o caminho que você está percorrendo não é bom, vai te levar para a destruição. Alguns já responderiam na lata, para o Jétro. Eu te perguntei alguma coisa? Eu pedi algum conselho para você? Eu fui buscar algum conselho para você? Com quem que você pensa que você está falando? Irmãos, algumas pessoas não chegaram nem na ponta do dedinho do Moisés, de conquista, de honra, de autoridade. Mas o pouquinho que essas pessoas já conquistaram, já subiu para a cabeça. Já subiu para a cabeça. E essas pessoas agora, elas não ouvem ninguém. Elas não ouvem, elas não param para ouvir ninguém. E uma das coisas que eu aprendi durante toda a minha vida cristã, que eu tenho andado com Deus, é que maturidade, sabedoria não tem nada a ver com idade. E aí, muitas vezes a pessoa fala, uai, mas você está achando que você está falando com quem? Eu tenho 50 anos. Quem é você para me dar conselho? Eu tenho 60 anos, eu tenho 70 anos. Quem é você para me dar conselhos? Ah, mas eu sou muito mais estudado do que você. Eu já fiz tantas faculdades, eu já fiz tantos cursos. Quem é você para me dar conselhos? Deus me escolheu, Deus fala comigo. Quem é você para me dar conselhos?
Amados, o que nós vemos aqui é um homem extremamente humilde. Se Moisés não tivesse um espírito correto, sabe, um espírito de humildade, sabe, um espírito de quebrantamento. Mas o que nós vemos aqui é que ele é esse homem, sabe, um homem correto, que tem um espírito certo, um espírito humilde. Em nenhum momento você lendo, você não vê Moisés com arrogância. Você não vê Moisés respondendo com grosseria, respondendo com arrogância, mas você vê um homem que ele para o que ele está fazendo para ele ouvir um conselho, ele para o que ele está fazendo para ele ouvir, receber um conselho. O que nós vemos aqui é um homem que ouve, recebe um conselho e ele coloca em prática. E ele busca praticar. Humildemente ele aceita o conselho. Humildemente ele aceita os conselhos do sogro. Irmãos, independente da sua posição, independente do seu cargo, independente da sua idade, independente do seu estudo, independente de quantas faculdades eu não sei que você já fez, mas se você não aprender a ouvir os conselhos que Deus tem para você, a sua vida vai ser um fracasso. Vai ser somente dor e destruição. O tempo todo Deus está falando conosco. Irmãos, nós precisamos aprender a ouvir. E uma das coisas que a gente observa cuidando de pessoas, de vidas, é que a pessoa orgulhosa, ela não ouve. Ela não ouve, ela não escuta. Nós precisamos aprender a ouvir. E Moisés, ele nos ensina, um homem de honra, um homem chamado por Deus, escolhido por Deus, um homem na posição que ele estava de liderança, cuidando de milhares de pessoas, ele para humildemente para ouvir o conselho de um homem. Ele poderia falar, Deus fala comigo face a face, Deus é meu amigo, para que eu vou te ouvir? Se Deus quisesse me dar essa direção, Ele ia falar direto comigo. E com certeza não receberia nada do que Deus tem para ele, né? Não viveria nada do que Deus tem para ele. Mas ele para. E o que tem levado muitas pessoas ao fracasso e à destruição é porque são arrogantes, orgulhosas e não suportam ter alguém diante delas dizendo, você está errado. O que você está fazendo não é bom. Você vai quebrar a cara. Não suportam. Se Moisés fosse um homem inseguro, complexado e orgulhoso, ele não teria aceitado um bom conselho, um excelente conselho. As pessoas, elas querem ouvir o que elas querem ouvir. Elas querem ouvir, nossa, você está certo. Nossa, não, vai lá, é assim mesmo. Elas querem ouvir que elas estão bom, que, né, o que ela está fazendo é bom. Sendo que não é. Sendo que não é bom. Mas se vem alguém e diz, o que você está fazendo não é bom, elas não ouvem, e além delas não ouvirem, elas ficam com raiva. Elas ficam com raiva da pessoa. Irmãos, quantas vezes eu já passei por situações assim? Quantas vezes? Se eu for contar, não é 1, 2, 3, nem 4, nem 5. Que Deus manda eu falar, Deus manda eu dar um conselho, ó, para. Não faz, não vai. E a pessoa sai com raiva de mim. Esse tempo atrás eu falei para o pastor, falei, ó, Deus está me mostrando isso em relação ao fulano. Eu vou lá e falo. O pastor falou assim, você quer mais um com raiva de você?
Se você quer mais um com raiva de você, vai lá e fala. Porque ele não vai aceitar. Falei, então, amém, vou só orar. Mas Deus mostra, Deus fala. E o que acontece é que essas pessoas elas vão viver em fracasso. Vão viver de fracasso em fracasso, de derrota em derrota, porque não param para ouvir. Porque deixam o orgulho tomar conta. Porque são governadas por isso. Você está plantando uma semente. Irmãos, o tempo todo nós estamos plantando uma semente. E se você está plantando uma semente ruim, isso vai trazer uma colheita ruim. A colheita não tem como ser uma colheita boa. Se você está plantando algo que é ruim, que é prejudicial, que está prejudicando alguém, né, que está trazendo dor, vai trazer mais dor ainda. Quem você pensa que é para dizer o que eu devo ou não fazer? São palavras de uma pessoa orgulhosa. Ou muitas vezes não são palavras, mas são pensamentos. Muitas vezes eu estou aqui falando, ela já está aí pensando. Quem que essa mulher pensa que é para dizer o que eu devo ou não fazer? Quantas vezes Deus está falando? Quantas vezes Deus está usando alguém para te dar um conselho? Mas não ouve. Irmãos, ontem eu ainda comentei com o pastor, falei para ele, falei assim, nossa, Deus me mostrou uma pessoa aí, ao mesmo tempo Deus me mostrava o que Ele tem de grande para fazer na vida dessa pessoa. Sabe, é algo tão grande, é algo tão maravilhoso, eu fiquei assim contemplando e vendo aquilo ali, mas eu falei, a minha vontade era pegar essa pessoa e dar uma surra nela, para ver se acorda para a vida, para ver se muda. Porque, cara, Deus tem algo grande para você, mas você não ouve, você não escuta, você é um desobediente. Você quer fazer as coisas do seu jeito e não é do seu jeito. Se você não é capaz de ouvir numa situação ruim, imagina numa posição de honra. Meu Deus. Se numa situação ruim, se numa situação simples, você não é capaz de ouvir, imagina você numa posição de honra, meu Deus, ninguém suporta, ninguém segura. Imagina o nível de orgulho. E você vai ficar pior ainda, porque você não é capaz de ser humilde. Você não é capaz de ouvir o que é certo para a sua vida. Jetro, ele deu um conselho a Moisés. E Moisés acatou esse conselho. E Moisés obedeceu o conselho. E Moisés colocou em prática o que ele estava ouvindo. Por quê? Porque ele era um homem humilde, porque ele era um homem seguro e porque ele era um homem inteligente. Então, não importa o nível que você esteja, você precisa aprender a ouvir. Você precisa aprender a ouvir. Deus está te dando um conselho hoje. Você precisa aprender a ouvir. Você precisa aprender a andar em humildade. Irmãos, e como Deus tem nos dado tão bons conselhos, quantas palavras que são ministradas neste lugar, no devocional, quantos conselhos que Deus tem nos dado. E é terrível, porque se você não é capaz de ouvir, você nunca vai ser capaz de aconselhar alguém. Se você não é capaz de ouvir, você nunca será capaz de aconselhar outras pessoas. E se você não for aprovado nesse teste, porque é um teste, é uma prova. Se você não for aprovado nesse teste de aceitar e de ouvir, não haverá crescimento. Não tem como crescer. Não tem como passar para o outro nível, né? Nós sempre oramos, Senhor, leva-nos para um lugar maior, para um outro nível. Como que Deus vai levar se no primeiro nível você ainda não aprendeu a ouvir? Você ainda não aprendeu a obedecer? Agora, quando você aprende a ouvir,
você começa então a se auto-aconselhar. Você aprendeu a ouvir, agora você aprende também a se auto-aconselhar. E nós aprendemos isso com Davi. Davi era um homem que fazia isso. Ele se aconselhava. Lá em Mateus, no capítulo 9, esse autoaconselhamento está muito ligado aos nossos pensamentos e sentimentos. Mateus 9, do 2 ao 4, diz assim: alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Irmãos, esses homens, eles não falaram em voz, sabe, assim, alto. Eles não falaram, eles só pensaram. E Jesus conhece tudo aquilo que nós pensamos. Ele conhece. Ele sabe o que você está pensando aí agora. E quando Jesus vê o que eles estão pensando, vira para eles e fala: por que vocês estão pensando maldosamente? Esses homens, eles tinham boas informações. Esses homens, eles eram conhecedores da palavra de Deus. Eles conheciam a palavra de Deus. Mas eles estavam usando o pensamento para pensar mal. E uma das coisas que nós precisamos aprender é que nós temos poder sobre o nosso pensamento. É você, escuta bem, é você que decide o que você está pensando. É você que decide o que você está pensando. Nós temos poder sobre os nossos pensamentos. Tanto é que por isso que Jesus está falando aqui, ó: ei, por que vocês estão pensando mal aí de mim? Por que tem tanta maldade aí no seu pensamento? Esses homens conheciam a palavra de Deus e eles poderiam mudar essa situação. Eles poderiam ter mudado o pensamento deles. Mas muitas vezes você fala assim: ai, eu não tenho como controlar o que eu estou pensando. Tem sim. Você tem. Você tem autoridade sobre os seus pensamentos. É você que decide o que está pensando. E nós precisamos usar a palavra de Deus para pensar de forma correta. Eu preciso usar a palavra de Deus para pensar de forma certa. Eu preciso usar a palavra de Deus para ter bons pensamentos. Você pode pensar o que você quiser. É você que decide. Se você ainda não leu aquele livro da Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente, eu te aconselho a ler. Que livro poderoso. Você tem autoridade e você tem poder sobre a tua mente. Talvez você não tenha poder na sua casa, você não tem poder lá onde você trabalha, mas sobre a sua mente você tem poder. Esses pensamentos que estão aí tomando conta, é você mesmo. Você pode sim mudar isso aí. Você pode pensar o bem, como pode pensar o mal. Você pode pensar o que te edifica e também pensar o que te destrói. É você que decide isso. Por que você está pensando mal? Por que o tempo todo você só pensa mal? Você só pensa maldade? Você só pensa nas coisas ruins? Você só pensa em se colocar para baixo o tempo todo? O tempo todo o seu pensamento é de julgamento. Você só olha para as pessoas julgando. Por que hoje Jesus te pergunta por que você está pensando tão mal das pessoas?
Os escribas, eles estavam julgando Jesus. Eles julgaram. Por que você julga? Por que você só pensa mal ao seu respeito? Por que você só pensa mal, né, a respeito do seu futuro? Eu não presto, eu não valo nada, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, não é para mim. Por que você pensa isso se Deus já falou lá que Ele tem planos de paz e não de mal para nós? Talvez até hoje você tenha se enchido de lamento, ódio, raiva, ódio por si mesmo, ódio pelas pessoas. Você precisa mudar os seus pensamentos. Você precisa mudar os seus pensamentos. Por que vocês estão com esse pensamento ruim? Ah, pastor, eu não consigo. Consegue. Eu estou falando que consegue porque eu faço isso comigo. Eu domino a minha mente, eu domino meus pensamentos. Eu não deixo. Pode vir, mas não vai me dominar. Então, se eu consigo, você consegue. E se nós não conseguíssemos, Jesus não estaria deixando escrito aqui. Não estaria escrito. Irmãos, se você só vive pensando que é mal, nós acabamos de ler, você vai viver esgotado. Se você só pensa mal de si mesmo, se você só pensa mal das pessoas, se você está o tempo todo julgando as pessoas, você vive esgotado, você vive angustiado, você vive, cansado, você perde as oportunidades e automaticamente você começa a ter atitudes de maldade. Porque tudo que você pensa vai se materializar. Tudo que você pensa vai se materializar. Se o tempo todo você só pensa no mal, você vai começar a agir com maldade. Você vai começar a ter atitudes de maldade com você mesmo e com os outros. Porque a sua mente é o tempo todo só coisas ruins. Meu Deus, misericórdia! Pense o que é bom. Se você não tem controle, você não tem controle quando um mau pensamento chega. E isso é verdade. Nós não temos esse controle. O mau pensamento, ele vai vir. Ele vai vir. Mas sou eu que decido se ele vai ficar ou não. É você que decide se você vai alimentar esse mau pensamento ou não. Você tem poder para fechar a sua mente para os maus pensamentos. Você pode fazer isso. Lá no Salmo 42, Salmo 42, no versículo 5, diz assim: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Davi, irmãos, nesse momento aqui, ele estava num estado de angústia e 1000 pensamentos. E ele mesmo se aconselha. Ele fala com ele mesmo. Ei, alma, ei, pensamento, para. Por que você está tão triste assim? Por que você está tão angustiado? Para. Não. Davi, ele mesmo se aconselha, porque ele era um homem de Deus, ele conhecia Deus, ele conhecia a palavra de Deus. E ele fala para ele, não, para. Ei, Davi, espere em Deus, confia em Deus, e você ainda vai louvá-lo. E é isso que nós precisamos aprender.
Pessoas que não conseguem se autoaconselhar é porque nunca aceitaram os conselhos que foram dados no altar. Pessoas que não conseguem se autoaconselhar é porque nunca aceitaram conselhos que foram dados por homens e mulheres de Deus. Quantas vezes o discipulador falou? Quantas vezes o pastor falou? E se você tivesse ouvido, você teria evitado tanta dor. Você teria evitado tanto sofrimento. Mas não, eu faço do meu jeito, é como eu quero. Para pensar. Quantas vezes você já quebrou a cara, quebrou a cabeça, sabe, ficou desesperado, porque não ouviu conselhos. Porque Deus falou e você não aceitou. Porque Deus deu a direção e você não aceitou a direção que Deus deu. Porque você quis fazer do seu jeito. Epa, peraí. Que pensamento que é esse? O pensamento veio e vem. Vem para todos, irmãos. O pensamento mal vem para todos. Mas na hora, ele já é barrado. Para aí, sai de mim em nome de Jesus. Na minha mente, não. Esse pensamento não é de Deus. Isso aqui não está escrito na palavra, não é isso que a palavra de Deus diz. Então eu não aceito esse pensamento. Sai de perto de mim, Satanás, em nome de Jesus. Essa é a atitude que nós devemos ter. Essa é a atitude que eu tenho. Quantas vezes eu mesmo coloco a mão na minha cabeça. Em nome de Jesus, todo pensamento maligno, de maldade, sai da minha vida agora em nome de Jesus. Senhor, coloca sobre mim o capacete da salvação. Nós precisamos crescer em Deus, aprender a ouvir conselhos e aprender a se autoaconselhar. Que ideia é essa? O que você está pensando? Quais são os seus pensamentos? Esses pensamentos, eles vêm de Deus? Por que você pensa em desistir? Irmãos, se você conhece a palavra de Deus, de verdade, se você conhece Deus de verdade, você nunca vai pensar em desistir. Você nunca vai desistir, porque da palavra de Deus fala que Deus, Ele não tem prazer naqueles que retrocedem, Deus não tem prazer naqueles que param, Deus não tem prazer naqueles que desistem. É o que a palavra de Deus diz, é o que a palavra de Deus fala. Então por que você fica toda hora pensando nisso? Como eu disse, pode vir, mas e aí, eu vou deixar? Vou deixar tomar conta na minha mente e vou ficar lá, ai, porque eu não valo nada mesmo, ai, porque eu não presto para nada mesmo, ai, porque eu vou desistir mesmo. Epa, para aí, esse pensamento não vem de Deus, eu não aceito isso, sai de mim agora em nome de Jesus. Você sabe qual é o caminho certo. Nós precisamos chegar nesse nível de Davi. De se autoaconselhar. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que você está tão triste? Por que você está com tanta raiva? Confie em Deus e você verá a glória dele. Você precisa aprender, crescer e chegar nesse ponto de falar com você mesmo. Você fala com você mesmo? Você tem falado com você mesmo? Irmãos, é muito importante. Nós precisamos, é bíblico, congregar, ter os pastores, ter os discipuladores. É muito bom tudo isso, é muito importante tudo isso. Mas eu preciso conhecer a palavra de Deus e eu preciso falar comigo mesma. Epa, para aí. A palavra de Deus diz isso, isso, isso. Então eu vou ficar nisso, nisso, nisso. Eu fico com a palavra. Davi passou por muitas coisas. Davi passou por coisas e situações difíceis até chegar nesse nível de aconselhar a si mesmo. Davi, ele foi capaz de ouvir. E quem ouve, cresce e aprende a se aconselhar.
O que você está pensando, minha mente? O que você está pensando? Irmãos, quantas vezes o Espírito Santo fala conosco? Quantas vezes o Espírito Santo fala, não vai, não faz, não sai. Olha o que você está fazendo, vai trazer destruição para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família. Não faz isso, para! Mas a carne, né, está tomando conta. A carne está dizendo, vai lá, faz, faz, você tem que fazer do seu jeito. Quantas vezes você tem deixado a carne te governar? Quantas vezes você tem abafado a voz do Espírito Santo? Quem dera que você tivesse ouvido o seu próprio conselho. Quando você quer murmurar, quando você fica com raiva, a sua carne, né? Murmura mesmo. Murmura, vai, reclama mesmo, tá vendo? Reclama. Murmura. E é nessa hora, irmãos, que nós precisamos falar conosco mesmo. Epa, para aí. Eu não vou murmurar, porque eu sei que quem murmura não é abençoado. Epa, para aí, pensamento, para aí, carne. Não, eu não vou murmurar, porque eu sei que aqueles que murmuraram morreram lá no deserto. Nós precisamos falar conosco mesmo. Para aí, ei, fecha a boca. Não vou falar, não vou reclamar, não vou murmurar, porque eu sei que as pessoas que ficam murmurando, elas não vencem, elas não rompem, elas não vivem aquilo que Deus tem para elas. A murmuração traz morte. É isso que a palavra de Deus ensina. Então eu vou ficar com a palavra de Deus, eu não vou murmurar. Mas não, deixa a carne tomar conta. E aí abre a boca só para falar besteira, né? Para de murmurar e agradeça a Deus. Para de murmurar e agradeça a Deus. Você sabe o que deve pensar. Nós aprendemos isso, acho que, né? Quanto tempo? Nós sabemos que nós precisamos pensar naquilo que é bom. Nós precisamos pensar naquilo que edifica. A palavra de Deus, ela diz isso. Filipenses 4:8. E se a palavra de Deus está dizendo isso, irmãos, olha o poder que você tem. Você tem poder sobre a sua mente. Você tem poder, sim, sobre os seus pensamentos. Para de ficar pensando pornografia. É você que fica alimentando isso. O diabo, ele lança lá, mas é você que alimenta. É você. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Nisso pensai. Você tem pensado nisso? É isso daqui que tem ocupado a sua mente? O que é bom, o que é louvável. Pensa o que é bom. Você poderia estar bem melhor se tivesse ouvido os bons conselhos. Mas preferiu murmurar, preferiu ser guiados pelos seus sentimentos, pensamentos. E uma das coisas que nós aprendemos, né, tanto estudando como lendo os livros, é que Deus, ele não opera pelos nossos sentimentos. Não adianta, sabe, você achar que, porque você está chorando demais, berrando demais, desesperado demais. Não, isso não vai mexer com Deus. O seu desespero, não, o sentimento não. Deus, ele opera pela fé. Não é pelo sentimento, mas é pela fé. Então, você pode aconselhar-se a si mesmo. E tudo que Deus quer é que você chegue a essa maturidade.
é que você tenha esse crescimento de se aconselhar. E dizer, não é assim, eu não vou ceder, eu vou esperar em Deus. Não foi isso que Deus falou. Eu vou ficar com a palavra de Deus. Irmãos, a alma de Davi podia estar acabada. Podia estar acabada, ele podia estar angustiado, ele podia estar desesperado. Mas ele decidiu ficar com o que era certo. Ele decidiu, é uma decisão. Ele decidiu ficar com o que Deus falou, com o que a palavra de Deus falou. Confia em Deus, espera em Deus. Eu queria convidar o Ministério de Louvor para que subisse, fazendo favor. Deus quer que você cresça e nunca retroceda. Queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Mas para isso você precisa renovar a sua mente. Você precisa renovar a sua mente. Você precisa ser humilde para ouvir e obedecer. Precisa aprender a se aconselhar a si mesmo com a palavra de Deus. E a não fazer o que a sua carne está pedindo. E a não satisfazer aos desejos da sua carne. Aprenda a ouvir. Aprenda a esperar. Aprenda a se autoaconselhar. Por mais difícil que esteja, feche os seus olhos e comece a orar. Em nome de Jesus. Deus está te dando conselhos. É você que decide. É tempo de mudar, é tempo de mudar. Você precisa mudar. Muda os seus pensamentos. O problema não é as pessoas. O problema não é o seu marido, não é a sua esposa. É você. É você que decide. Oh, Ramachore Cantarabalamanias. Rebassuri Andarabalamanaias. Você tem poder para dominar a sua mente, os seus pensamentos. Clame ao Senhor agora, Senhor, venha limpando a minha mente. Senhor, venha purificando a minha mente, Senhor. Pai, quanta confusão há na minha mente, quanto desespero há na minha mente, quanta insegurança, quanto medo, e eu não quero ser governado por isso. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero aprender a ouvir os bons conselhos. Senhor, eu quero ser humilde. Eu preciso andar em humildade, em quebrantamento. Ah, Deus, tem misericórdia de mim. Oh, riandarabassuri andarabalamanaias. Rebashuri cantarabassuri andaramanaias. Irmãos, aqueles que andam em humildade só têm a ganhar. Aqueles que andam em humildade só têm a ganhar. Porque aqueles que andam em humildade, eles atraem a Deus, eles atraem a presença de Deus. Deus para tudo para olhar para eles, porque eles andam em humildade, eles são quebrantados, eles obedecem. Não existe arrogância, não existe orgulho. Oh, rianda rabassuri cantaramanaias. Rebassuri cantoremanaias. Ribababassuri riricantoremanaias. Rebassuri cantoremanaias. Aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir, aprenda a ouvir, aprenda a andar nos conselhos de Deus, na vontade de Deus, no que a palavra de Deus diz. Oh, rimanassuri andaramanaias. Ramachuri candaramanaias. Senhor, em nome de Jesus, somente o Teu Espírito Santo, Pai. Que o amado Espírito Santo venha agindo em cada homem, em cada mulher, trazendo mudança, transformação, quebrantamento, cura, libertação.
Deus, em nome de Jesus Cristo, que toda opressão na mente, Deus, Senhor, que todo capacete do maligno, que toda cegueira, que toda surdez, que todo orgulho, que caia por terra nessa noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Deus te chama hoje para andar com Ele, para andar em humildade. Deus te chama hoje para andar com Ele, para andar em humildade, para andar em humildade, para andar em humildade, 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 seja humilde. Em nome de Jesus. Reba